O presidente Lula reuniu hoje os ministros e deu uma bronca na turma. O Lula deu uma bronca. Disse que quando tiver algo sensacional para ser anunciado, que o ministro deve primeiro comunicar à Casa Civil e se articular com o Palácio. Disse o Lula, toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil. Bom, a quem que o Lula se referia? Pelo que a gente já apurou, se referia ao Márcio França, que lançou aquela ideia num programa para incentivar passagens mais baratas, passagens aéreas mais baratas. O Lula não gostou, pelo jeito ficou sabendo pela imprensa desta ideia que Lula definiu como uma espécie de genialidade, mas deveria ter avisado o ministro, né? Vamos assistir a bronca do presidente Lula ao longo dessa terça-feira. Vamos lá. É importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Nós não queremos proposta de ministros. Por isso que é importante toda e qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo, que esteja de acordo com os outros ministros, que esteja de acordo com a Fazenda, o planejamento. A genialidade. O Lula foi irônico, mas mandou o recado. Foi uma espécie de uma ordem unida, não é? Porque o governo ele tem só 60 e poucos dias, 70 e poucos dias, não é? Ele nem completou os 3 meses ainda, mas você já identificou várias trombadas ali, não é? De ministros com declarações mal colocadas. E, no fim, isso é natural, porque ele tem mais de 30 ministros, ele tem um ministério heterogêneo, integrado, em sua maioria não, integrado totalmente por políticos egressos de partidos diferentes, que vão da esquerda, não é? Da esquerda ao centro, à direita. Então, ele tem um amplo arco de alianças, um arco ideológico de ministros muito diversificado, bastante heterogêneo. Então, para você botar ordem ali na casa, não é fácil. Para você afinar a viola, não é fácil, porque se deixar cada um por si, vira uma Babel. Então, eu interpretei esse ato de Lula hoje como uma demonstração de autoridade. Veja bem, cada um lá tem seu partido, cada um tem seu interesse político, porém, quem manda é o presidente. No bastidor, a gente sabe que o ministro da Casa Civil, ele ficou, algumas vezes se aborreceu, e ele se aborreceu especialmente ontem, e também o Lula, com o ministro Márcio França, que desde uns dias atrás começou a anunciar, mas ontem tomou conta do noticiário, o tal do projeto do ministro Márcio França de oferecer, quase uma bolsa turismo, né? Passagens baratas de R$200 para servidores, estudantes e aposentados. Só que não anunciou um projeto com começo, meio e fim, dizendo são X estudantes, X aposentados, não é? X servidores que ganham até tanto, o custo disso vai ser Y, isso vai ser organizado assim. Ele simplesmente soltou no ar essa proposta e ele colocou que são as companhias aéreas que vão custear isso. Gente, quem conhece companhia aérea, não é, Rodrigo? Você que viaja como eu, eles não dão um centavo para o consumidor, mesmo que tenha assento vazio, né? O lema das companhias aéreas é pega, mata e esfola. Então, eu tive informação que o próprio pessoal das companhias aéreas ficou muito irritado com isso também e começou a cobrar do governo, mas que projeto é esse, que plano é esse? E esse plano simplesmente não existia, não é? Na Casa Civil, na área na equipe econômica. Ele tinha sido falado pelo Márcio França uma vez, mas ele não tinha sido estruturado. Por isso que o Lula falou com tanta ênfase, olha, ninguém pode anunciar nada que não tenha sido antes aprovado na Casa Civil ou na equipe econômica. Um projeto só se torna um projeto de governo quando aprovado nessas instâncias, que são as instâncias máximas, né, que representam o presidente da República e levam também para o presidente da República. Então, ele deixou bem claro isso, fortaleceu o ministro Rui Costa, que eu acho que é o principal ente ali que foi bypassado na história, e fortaleceu também o Haddad e a equipe econômica, que é quem tem a chave do cofre e vai dizer se vai ter dinheiro, se tem condições de fazer isso. Agora, Rodrigo, eu ouvi dizer que o Márcio França, ele nem estava na reunião, porque era uma reunião com o ministro da área social, ele pode ter sido responsável por precipitar essa reação. Foi a gota d'água. Mas nós temos visto esse tipo de comportamento no governo desde o começo. Nos primeiros dias do governo, o Carlos Lupe, da Previdência, do PDT, já teve que ser desmentido, lembra? Ele dizendo que ia reformar a reforma da Previdência.
O próprio Marinho, Luiz Marinho, do Trabalho, ele andou falando algumas coisas como, por exemplo, o fim do saque aniversário do FGTS, que falou por conta própria também, ninguém no governo apoiou. Se você pensar bem, Rodrigo, gente, até mesmo ministros importantes, assim, um dos ministros mais fundamentais e competentes desse governo, que é o ministro da Justiça, Flávio Dino, também já se envolveu num episódio de desencontro. O que é? Ele chegou a anunciar um pacote, vocês se lembram? Logo depois das tentativas de golpe de 8 de janeiro, nesse pacote tinha várias providências, entre elas a edição de uma medida provisória, tornando crime, não é, você propagar nas redes discurso golpista, não é, discursos a favor do golpe. Cadê esse MP, gente? Nunca saiu. E a gente sabe que ele anunciou o pacote sem antes discutir detalhadamente com o Rui Costa. Isso o Rui Costa engoliu, ninguém criou caso. Por quê? Porque é um ministro fantástico, né? Um ministro muito importante. Mas ele também foi além das próprias chinelas nesse episódio. Para você ver, Rodrigo, como é fácil acontecer, não é? Esse tipo de coisa. Aconteceu até com ele. Então, você vê que o Lula tentou dar um freio de arrumação que não é simples, não é tranquilo.